Vivo. Olá, queridos. Gabriela Linhares, Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Estamos começando mais uma conversa necessária. Hoje a gente vai falar do poder feminino na economia solidária. Sejam bem-vindos. A Lux já entrou. Tudo bem? Então, vamos falar dessa corrente, uma corrente do bem, uma nova forma de consumir, hoje eu vou falar com a Angélica Hulen, que ela já entrou. Vamos falar com a Angélica. Angélica Hulen é coordenadora de Economia Solidária e Comércio Justo na Secretaria de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro e trabalhou como coordenadora de Economia Solidária e Direitos Humanos na Prefeitura de Niterói. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Eu estou Prazer muito bem. imenso em estar aqui com você. Obrigada pelo convite, pelo carinho da equipe. Prazer imenso. Muito prazer, fico muito feliz. E hoje a gente tem conhecido as pessoas assim, é uma oportunidade muito interessante que a gente está vivendo, né? E eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa ótima. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, querida. E você, tudo bem? Tudo muito bem, né? Apesar do momento que a gente está vivendo, eu acho que as coisas agora estão um pouquinho mais tranquilas, pelo menos a atmosfera de medo, eu estou vendo que as pessoas estão algumas com nada de medo, mas eu acho que no dia a dia as pessoas estão conseguindo conviver um pouco mais. Vamos falar de economia solidária, né? Essa corrente do bem que integra quem produz, quem vende, quem troca e quem compra. E eu queria que você falasse um pouco sobre a economia solidária, para situar as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Ok, Gabriela, querida. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Você é muito linda. Obrigada. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de falar de economia solidária. Falar de economia solidária nesse momento é mais do que necessário. E como você bem coloca, a pauta de economia solidária, o conceito de economia solidária, ele é muito ligado à questão humana, muito ligado à questão do coletivo, à questão de um processo democrático, à questão da autogestão, da sustentabilidade, da valorização do trabalho, não é? Do trabalho feminino, do trabalho digno, do não trabalho escravo e principalmente todo esse processo que envolve esse mundo novo, esse outro mundo que a gente espera. Então, a economia solidária não é só um processo econômico, é um processo de mudança societária que a gente espera que ocorra o mais rápido possível. E sempre me dá muito prazer, sempre me dá muita alegria falar desse tema, porque a gente precisa avançar no sentido de que a economia solidária possa ser, de fato, uma outra sociedade, uma outra economia. E quando você fala desse conceito, as pessoas sempre me fazem essa pergunta, mas Angélica, me explica o que é economia solidária? E eu costumo dizer, a economia solidária se resume em uma outra sociedade em que você vai ter aquela construção do coletivo, aquela aproximação entre o produtor e o consumidor, aquele viés do desenvolvimento local, do desenvolvimento do território, da valorização da cultura. Então, é um processo muito complexo, muito completo e muito bonito, muito bonito. E que reflete não só na sociedade, mas no próprio dia a dia do indivíduo, né? É uma forma de repensar valores. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente está repensando muitas coisas, principalmente na forma como nós consumimos. E consumimos principalmente da natureza, né? Nós consumimos dessa natureza como se ela fosse sem fim.
E você tocou em questões muito interessantes, porque eu acho que o homem contemporâneo, ele precisa repensar essa necessidade de consumir, de ter e de ficar o tempo todo nesse vínculo. E essa produção, essa corrente de solidariedade, de economia, ela faz com que tenha, além de tudo isso, é uma ajuda, né? Uma ajuda conjunta, onde todos ficam numa corrente e acaba gerando economia e frutos. Não é isso, Angélica? Exatamente, exatamente. E eu vi um comentário que eu gostei muito aqui, que a economia solidária trabalha numa lógica mais humana e menos predatória. Exatamente isso. E você toca num ponto importante, porque inclusive a gente precisa, Gabriela, nesse momento, repensar os nossos hábitos de viver e principalmente os nossos hábitos de consumo. Não é? O ser humano, ele é criado no sentido de que todos os processos da sociedade, os processos educativos, os processos escolares, principalmente você vê hoje em dia, né, no cenário contemporâneo, você vê essa questão do individualismo, essa questão do individualismo e do consumismo. Então, a criança ela é educada na escola para competitividade. Eu tenho que ser o melhor, eu não posso me unir num processo colaborativo e cooperativo com os colegas para pensar em ações conjuntas, em soluções conjuntas, eu tenho que pensar numa solução individual. E com relação ao consumo, a gente vê esse processo todo do consumismo, principalmente um exemplo que até já se tornou muito comum, a questão de celulares, de todo ano estar fazendo essa troca de celular. Então, justamente a economia solidária vem nesse sentido de uma lógica mais humana de viver, de produzir, mas principalmente de consumir e de pensar no processo coletivo e cooperativo. Nós estamos num momento em que a individualidade ela tem que ser deixar de ser prioridade, ela tem que deixar de ser aquele status primeiro do ser humano, mas sim buscar-se a coletividade. Eu gosto muito, Gabriela, de um ditado que nós aprendemos, a gente faz um diálogo muito grande com grupos de economia solidária no continente africano, continente latino-americano e africano, a gente chama de sul a sul. Então, o pessoal da África costuma dizer para a gente o seguinte: sozinho você pode até chegar no destino, não tenho certeza que vamos chegar, mas em conjunto, com certeza, uma parte do grupo vai chegar, e essa parte que vai chegar e esse grupo vão viajar em segurança e vão chegar em segurança. Então, a economia solidária, ela trabalha nesse sentido, nesse viés, de que a gente busque essas alternativas de humanização, do coletivo, enfim, deixar essa coisa predatória. Ô, Gabriela, você pode me interromper, porque eu me empolgo e acabo falando muito. Eu tô ouvindo, guria, porque tu é gaúcha, né? Tu é da onde? Tem um sotaque bem forte. Eu sou lá do fundo da grota. Eu sou de uma cidade pequena na região noroeste chamada Alegria. 3.334 habitantes. Próximo a Santa Rosa, em Juiz, Santa Maria. Santa Maria, isso, você também Santa é gaúcha, né? Eu sou de Porto Alegre, aí Porto Alegre fala um pouquinho diferente, né, guria? Eu já perdi um pouco do sotaque, porque eu moro aqui, já tem 22 anos, mas eu já moro há muito tempo aqui. Você é muito simpática. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa nova forma seria também, essa forma contemporânea, a gente fala de coletivo, a gente fala de sororidade, a gente fala de rede, e a gente percebe que a mulher está muito integrada nessa economia solidária, principalmente na procura de cursos, e mulheres falando sobre essa economia, essa troca, essa forma de refazer, de não consumir, de cuidar não só do seu dia a dia, como do meio ambiente. E é uma força muito forte na economia solidária, é a força feminina. Isso é só uma impressão, ou de fato a mulher tem essa força toda na economia solidária? Nós costumamos dizer que a economia solidária é feminina e feminista.
Ah, Aqui no estado do. Você tocou num ponto nevrálgico, importante, imprescindível para a economia solidária. A economia solidária, sem sombra de dúvidas, é feminina e feminista. Nós sempre afirmamos e reafirmamos isso. Porque a economia solidária, primeiro, ela é feminina porque a grande maioria das pessoas que compõem os trabalhadores, os integrantes dos empreendimentos de economia solidária, Gabriela, as cooperativas, as associações, porque a economia solidária ela vem trabalhando com o coletivo. Então, são mulheres. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos o CADESOL, que é o Cadastro Nacional de Economia Solidária, mas nós também temos um Cadastro Estadual de Economia Solidária. Então, nós conseguimos mapear os empreendimentos de economia solidária e os trabalhadores praticamente de todo o estado. E 85%, de 85% a 90% dos empreendimentos são compostos por mulheres. E dessas mulheres, 70% são mulheres negras. Então, é um dado bem interessante que se reverbera no restante do Brasil. Em todo o Brasil, nós temos esse cenário da economia solidária composta por mulheres. E também ela é feminista por quê? Porque no centro dos pilares constitutivos da economia solidária está a valorização do trabalho feminino, o cuidado, os serviços, o artesanato, como você bem colocou, a reciclagem, o reuso, as feiras de troca, Gabriela. Inclusive, eu quero te convidar para nos ajudar a incentivar em Niterói, incentivar no estado do Rio de Janeiro as feiras de troca, os bancos de horas, que são tão comuns no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, e que aqui a gente tem uma dificuldade. é muito interessante a gente falar do feminismo nesse lugar, porque se a gente pensa na economia que nós estamos comumente, que a gente vive, que é competitiva, que é egóica, que é de consumo, é o contrário, completamente ao contrário dessa relação de troca, de criação, né? Que você junta também a criatividade junto. Quando você fala de artesão, quando a gente fala dessa... Você traz... você incentiva a produção local e a cultura. Isso é muito importante, né? Muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo e vendo um ataque à nossa identidade. E a economia solidária, ela faz com que a nossa identidade fique cada vez mais forte, né? Ela incentiva produtores locais, incentiva a agricultura solidária, é muito, muito forte. Eu tenho uma pergunta para fazer antes da gente falar Não, antes eu queria tocar numa questão, você falou da mulher negra. Eu vejo hoje, a gente tem feito muitas lives e conversas a respeito do feminismo, porque o feminismo, a gente tem várias linhas de feminismo, mas todas procuram a mulher no seu lugar de mulher, no lugar que ela possa ter os seus direitos, seus valores e o respeito. E hoje eu vejo a mulher negra, a gente tem falado sobre isso, como grande exemplo do feminismo contemporâneo. Não só na sororidade das mulheres, né, na união delas, que a gente vê no dia a dia, elas têm nos ensinado, porque a gente se afastou há muito tempo umas das outras, né? Em questões competitivas, até do universo machista mesmo, para nos afastar. E a gente foi entrando nesse universo que está dentro de nós, está nas raízes. E a mulher negra, por toda a batalha e por toda a força e o preconceito que vivem no dia a dia, elas conseguem se abraçar de forma mais integral, mas sabe, como um todo. A gente vê no dia a dia essas mulheres, a sororidade e o apoio das mulheres negras. E é muito interessante você falar que a economia solidária tem uma força muito grande na mulher negra. Achei muito, muito legal a gente ouvir e entender. Eu queria que você desse um exemplo para as pessoas que estão ouvindo. A gente falou em feira, mas eu queria que você falasse dessa questão do produtor local, do consumo local, né, da produção familiar. Como é da prática a economia solidária? Quem são as pessoas que fazem e praticam? Excelente pergunta, muito boa essa pergunta. É outra pergunta que as pessoas fazem: o que é economia solidária? A economia solidária, o rol
ele é exemplificativo, ele não é um rol fechado, um rol taxativo. Então, geralmente, as pessoas que praticam a economia solidária, elas se autodeclaram praticantes da economia solidária e ela preenche uma série de requisitos. Um dos aspectos principais que eu conversei no início com você, que nós colocamos, a questão da coletividade, da autogestão, a questão da não revenda do produto direto do consumidor para o produtor, você olha no olho de quem tá produzindo, né? Então, assim, a gente tem uma série de exemplos, e eu gosto muito de fazer essa introdução antes de citar os grupos que fazem parte da economia solidária. Nós temos os agricultores familiares, produtores de orgânico, agroecologia, os pescadores artesanais, o grupo de marisqueiras, grupos de marisqueiras em todo o estado. Nós temos a cerveja artesanal, a gastronomia, a cultura, o artesanato, moda e decoração, serviços. A gente tem grupos cooperativos de serviços, catadores de material reciclável, enfim, uma série de grupos, os pescadores artesanais, eu já falei, enfim, uma série de grupos que se organizam. E no estado do Rio de Janeiro, Gabriela, o que a gente observa é um aumento muito grande, principalmente, né, antes da pandemia, a gente já vinha acompanhando essa curva de crescimento. Mas na pós-pandemia, a gente viu quão esses grupos produtivos são capazes de se organizar para enfrentar essa crise. Então, a gente tem empresas de autogestão, por exemplo, a empresa vai falir, os empregados assumem a empresa e se declaram empresas de autogestão. Também a gente tem um aumento muito grande de produção de pães artesanais. Eu vi aqui uma pessoa que nos assiste, um beijo, Clara Nogueira, que é padeira artesanal, muito bom. Geleias, uma qualidade muito boa de frios, né, que a gente chama lá no sul os frios, os fiambres. A gente tem no Rio de Janeiro uma produção que cresce muito, os processados, geleias, conservas, compotas. Enfim, assim, a gente vê esse aumento da produção, e, Gabriela, é muito interessante porque é uma cadeia que se fecha. A gente tem criado um incentivo daquele produtor da geleia para que ele compre aquela fruta para produzir a geleia lá do agricultor familiar. E aí ele vai revender, quer dizer, ele vai vender numa feira também de economia solidária. Nós temos, por exemplo, em Niterói, o Circuito Araribóia de Economia Solidária. No Rio de Janeiro, o Circuito Carioca. No estado do Rio de Janeiro, o Circuito Fluminense de Economia Solidária. E, com certeza, quando a gente sair das restrições sanitárias, eu vou te convidar para participar de uma etapa do Circuito Fluminense. Você vai ser nossa estrela. Nesse evento do Circuito Fluminense, Gabriela, é muito lindo, porque você tem shows culturais, você tem rodas de conversa, você tem formação, você tem venda dos produtos, você tem toda aquela construção, a gente chama do comércio justo e sustentável, para que você também coloque um preço adequado nesse produto, para que o consumidor tenha condições de adquirir um produto de qualidade, um produto orgânico, um produto agroecológico, um produto exclusivo, um produto de qualidade, mas a um preço justo. Então, acima de tudo, a economia solidária também pratica o comércio justo e solidário. E só para encerrar, a gente tem bastante tempo. Não, para encerrar esse meu seu pensamento. Aqui, a gente tem uma questão muito importante, Gabriela, que a gente tem incentivado na economia solidária aqui no estado do Rio de Janeiro, que são as moedas sociais, os fundos de crédito rotativo, os bancos comunitários, aquele processo todo de finanças solidárias. Eu conversava hoje com uma amiga lá do Ceará, tem uma rede muito grande chamada Rede Chique Chique, e eu estou chamando ela para vir ao Rio de Janeiro compartilhar essa experiência conosco. E ela me contou que há 10 anos atrás, quando elas começaram a Rede Chique Chique, no interior do Ceará, as agricultoras familiares, cada uma depositou, Gabriela, R$1 na caixinha. Semana passada, ela foi no Fundo Rotativo de Economia Solidária e fez um empréstimo para comprar uma bis
para que ela pudesse fazer a entrega dos produtos. Então, você vê, elas começaram com um grupo de 30 mulheres com R$ 1, e hoje elas têm condições no Fundo Rotativo e Solidário da Economia Solidária da rede de comprar uma moto, uma máquina de costura, um forno elétrico para poder assar os produtos, um forno industrial. Então, esse é um dos objetivos também da economia solidária, essa questão do crédito solidário, porque hoje um empreendimento de economia solidária, para ele acessar uma linha de crédito no Brasil, é muito complicado. Tem crédito, mas o acesso é difícil. Então, a gente está procurando criar ferramentas e instrumentos no estado do Rio de Janeiro para que as pessoas se organizem no seu território. Produção, consumo, finanças solidárias, enfim, um ciclo todo completo. Além disso, precisamos, para encerrar essa linha de pensamento, criar no Rio de Janeiro mais cooperativas de consumo solidário, de consumo sustentável. A gente precisa fazer, Gabriela, essa conexão entre os produtores de economia solidária e os consumidores, onde ficam, quem são, para que eles se integrem, para que a gente feche esse processo. Isso é fundamental também nesse momento. Angélica, você é coordenadora de economia solidária no Rio de Janeiro e trabalhou aqui ou trabalha aqui em Niterói também como coordenadora de economia solidária da prefeitura. Como é a atuação no âmbito estadual e municipal? Bom, deixa eu te explicar. Eu fui coordenadora de economia solidária em Niterói, não é? Eu fui por 2 anos coordenadora de economia solidária, foi uma experiência maravilhosa. Nós fortalecemos o Fórum Municipal de Economia Solidária, que é o coletivo dos empreendimentos de economia solidária que se organizam. O Fórum de Economia Solidária hoje, eu vou dizer a você que é o fórum mais atuante do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui em Niterói, a gente tem iniciativas pioneiras que são referência nacional e internacional. Além do fórum, a gente tem o Circuito Araribóia de Economia Solidária, composto por 4 eventos. É claro que agora, com as restrições sanitárias, eles estão interrompidos, que é ao lado do terminal rodoviário, na Praça Dom Navarro, em Icaraí, no Campo do São Bento, que é a maior feira de orgânicos do estado do Rio de Janeiro, e também em frente ao Museu Arqueológico de Itaipu. Aproveitar para mandar um beijo para uma outra conterrânea nossa, Eunice, que é diretora do museu, um beijo para ela, Oi, que também Eunice. apoia a economia solidária, é nossa incentivadora. E, além disso, em Niterói, além do circuito, Gabriela, nós temos o primeiro e único Centro Público de Economia Solidária do Estado do Rio de Janeiro, a Casa Paul Singer. Isso, carinhosamente chamada de Casa Azul. Fica na Amaral Peixoto, né? 901. Maravilhosa. Espaço de comercialização, de formação, de cursos, gestão compartilhada entre o movimento social e a gestão pública, uma experiência ímpar e pioneira. Eu fiquei 2 anos em Niterói. Em janeiro desse ano, eu recebi uma proposta, um desafio para assumir a coordenação estadual de economia solidária, recém-criada. Oficialmente, essa coordenação passou a existir a partir de dezembro de 2019. Por quê? Porque antes a economia solidária só existia de fato, não existia de direito no organograma oficial do governo do estado. Então, foi recriada a Secretaria de Trabalho e Renda, e uma conversa com o secretário que estava assumindo, nós estávamos construindo o organograma, resolvemos criar uma coordenação de economia solidária. E também sou presidente em exercício do Conselho Estadual de Economia Solidária, que é muito atuante no estado, tem todo o processo de empreendedores, de entidades de apoio e fomento, de incubadoras. Então, a gente vinha no desenvolvimento de um trabalho muito bacana, Gabriela, porque no estado do Rio de Janeiro, nós temos a Lei de Economia Solidária, uma lei que rege toda a política de economia solidária, e um plano estadual.
Então, em fevereiro, nós realizamos a materialização desse plano por meio de um plano de ação aprovado pelo Conselho e apresentado numa audiência pública na LERJ. Porém, o que ocorre? Isso ocorreu 6 de março. Dia 15, nós entramos nas restrições sanitárias da pandemia. Então, como nossas atividades são muito presenciais, são coletivas, a gente entrou num processo de realizar eventos virtuais, de se organizar para agora, com a retomada, com a flexibilização das regras, né? Para que a gente possa ter o centro público estadual, que nós não temos ainda, ter espaços de comercialização permanente, como, por exemplo, parcerias com o metrô, com a Supervia, com shoppings. Nós temos um shopping da Barra que nos procurou para ter um espaço permanente e gratuito de economia solidária, para a gente ter o circuito em caráter permanente, o circuito estadual, e a gente está buscando, Gabriela, uma integração com todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos esquecer que o Rio de Janeiro não se resume à capital, que é uma metrópole do mundo sensacional. Eu amo o Rio de Janeiro, amo esse estado maravilhoso que nos acolhe, esse povo querido e aguerrido que nos acolhe com tanto carinho. Eu também amo. Povo do Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, a gente como gaúcho assim se sente lisonjeado com o carinho que nós temos aqui. Então, só que a gente precisa entender que o Rio de Janeiro não é só nossa cidade maravilhosa, né? Que o Rio de Janeiro, além da capital, que é maravilhosa, além da região metropolitana, a gente tem todo o interior do estado. Então, Gabriela, nós estamos buscando, nós mapeamos iniciativas na região norte e noroeste, na Serrana, né? Na região dos lagos, na Costa Verde, Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, muita coisa bacana para trocar, para compartilhar, na região do Médio Paraíba, entendeu? Então, assim, a gente buscou integrar todo o estado do Rio de Janeiro. E eu quero um dia ter a oportunidade de te mostrar tudo isso, como é maravilhoso, como é lindo. Só que a nossa companheira Clara está falando que é de Macuco. Tive o prazer de conhecer a sua cidade, Macuco, 5.500 habitantes, capital do leite, cooperativa do leite. Do queijo. Exato. Aqui ela está falando que coletivo é quase um palavrão, que o egoísmo lá impera, é a cultura. Eu acho que a gente está passando por grandes momentos de transformação. Eu fiquei muito feliz de ouvir essa coisa boa para o Rio de Janeiro, porque a gente só tem ouvido projetos que não conseguiram vingar no Rio, né? A gente está vivendo uma crise muito grande no Brasil e principalmente no nosso estado. E projetos que deixaram de existir, principalmente no âmbito cultural, que é o meu, teatros fechando, já estava assim antes da pandemia, né? Um movimento de muito desgaste nesse sentido. E você, falando desses projetos, assim, é uma alegria, porque a gente fala de economia solidária, a gente vê que esse reflexo é no dia a dia, é um reflexo na sociedade, é um reflexo na política, é um reflexo no ambiente, que eu acho que isso é uma coisa que a gente podia falar sobre isso, porque hoje é muito importante a gente falar sobre consciência ambiental, né? Porque o que a gente está vivendo nesse dia a dia, né? A gente está vendo as queimadas, a gente está vendo o reflexo das nossas ações, o consumo absurdo das nossas matas, das nossas florestas, a gente está hoje vendo nessas disfunções climáticas e tudo está já voltando para o ser humano. Então, a economia solidária também reflete e muito no meio ambiente. Eu queria que você falasse sobre isso para o pessoal que está ouvindo aqui para a gente. Exatamente. Muito bacana também essa sua consideração, muito interessante e pertinente. A economia solidária tem esse pilar totalmente voltado para a preservação do meio ambiente,
para a construção de uma sociedade em que você tenha o desenvolvimento social, você tem a geração de trabalho e renda, mas você tem um olhar voltado para a sustentabilidade, para a preservação do meio ambiente, para a integração entre o homem e o meio ambiente. E a gente vê que na economia solidária isso é possível, por meio de ações voltadas principalmente na agricultura, né, que a gente tem um manejo adequado dos sistemas agroflorestais, da agricultura familiar, a questão da pesca também, da coleta de mariscos, do respeito ao período em que não se pode pescar, e também a questão da reciclagem, do reuso, daquela volta da fonte à fonte, né? Você tem todo esse processo, e agora, Gabriela, a gente discute muito no estado do Rio de Janeiro, inclusive na semana passada eu participei de uma audiência pública promovida pela LERJ, pela Frente de Economia Solidária, pela Comissão de Trabalho e Renda, pela Comissão do meio ambiente, que a gente discute exatamente isso no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, a gente reaproveita com todas as cadeias de reuso, de reciclagem, enfim, todos os processos que a gente não vai detalhar aqui. Nós temos um aproveitamento de 1,8 do nosso lixo. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai estar soterrado no nosso próprio lixo, fruto de um consumo desordenado. Então, a gente discute muito nesse momento o retorno das embalagens, a responsabilidade das empresas, a responsabilidade da rede de atacadistas, a responsabilidade da rede de supermercados pela coleta das embalagens. Então, de que maneira isso pode ser feito? Que isso é um problema no estado do Rio de Janeiro. E a economia solidária está acompanhando esse processo. Por quê? Por que a economia solidária está acompanhando? Porque, além de fomentar a geração de trabalho e renda por meio da organização de cooperativas de catadores, cooperativas de artesãos, você também tem o processo de cuidado com o meio ambiente, porque quando você retira as embalagens do meio ambiente, você tem todo um processo de preservação da vida. Nós precisamos entender que a sustentabilidade, que a preservação do meio ambiente é a preservação da vida, principalmente do homem. Então, é muito triste você ver. Nós tivemos uma reunião recente do Fórum Brasileiro de Gestores de Economia Solidária, que nós temos a participação de gestores do Brasil todo, e é muito triste, Gabriela, você coloca a questão das queimadas, a gente ouvindo os gestores de economia solidária da região pantaneira colocando quantas queimadas são prejudiciais para o meio ambiente. Isso é sem dúvida a morte de animais, a morte da fauna, a morte do bioma, a morte de toda a vida, mas a gente vê o impacto principalmente nos empreendimentos de economia solidária, aqueles agricultores que fazem agricultura familiar nas bordas da mata, que é totalmente prevista em lei, que é totalmente regulamentado, os manejos agroflorestais. Você vê aquelas pessoas, Gabriela, que fazem a coleta, né, os coletores, que é uma modalidade da agricultura familiar, que fazem a coleta de frutos, né, no bioma do Pantanal, que produzem a gastronomia a partir do bioma do Pantanal. Você vê o próprio impacto em Goiás da produção do pequi. Você tem todo esse cenário de destruição, de depredação, que vai totalmente contrário ao que a economia solidária prega, porque a economia solidária tem esse pilar constitutivo da preservação do meio ambiente, de que não é possível pensar numa relação de produção e consumo sem pensar numa relação de sustentabilidade e de preservação do meio ambiente, e de preservação da vida, como eu já falei, de preservação, de garantia de preservação da vida do ser humano. A economia solidária é o contrário de tudo que a gente está vendo no governo federal, né? Poderíamos dizer isso, que a gente vê toda essa falta de amorosidade, tanto com o humano quanto com a natureza. A gente falando de economia solidária e voltando aqui para o nosso município, que tem todo um incentivo, tanto com a Casa Paul Singer. A Casa Paul Singer, ela realizou, incentivou várias feiras online, né?
que as pessoas conseguiram permanecer com seus trabalhos durante a pandemia. Isso é uma coisa muito importante. E a casa, que é a Casa Azul, como você falou, é a Casa Azul? Eu não sabia. É, a Casa Azul. A Casa Azul também. A Casa Azul também realiza oficinas. E aí, mais uma coisa interessante, que essas oficinas que ajudam a entender o seu negócio, colocar o seu negócio de forma, né, com a organização da economia solidária. A maior parte das pessoas que procuram são mulheres também. Nós temos essa informação e que a gente cai mais uma vez nessa economia feminina, nessa economia do coletivo, nessa economia da criação, nessa economia de troca, nessa economia de circuito, né? Ela faz realmente um circuito e isso é muito importante. E a gente tem essas nossas feiras que tem todo um incentivo. Eu queria que você falasse a importância do poder público no incentivo dessas produções, porque a gente repara também que muitas pessoas elas já praticam a economia solidária intuitivamente, porque ela me parece que ela é completamente cultural, né? Ela traz a raiz, ela traz a cultura, ela traz a troca, ela traz a criação. E assim, a gente aqui no nosso município, nós estamos num oásis no meio do Rio de Janeiro, nós estamos, assim, à frente de muitos municípios, que bom. Não por estar à frente, mas que bom para a gente que está refletindo, né, no nosso dia a dia. Tomara que outros municípios consigam, a gente está sendo referência e exemplo para outros municípios, tanto no combate do coronavírus, quanto no amparo à população nesse momento, mas também nessa relação com a economia solidária. Eu queria que você falasse dessa importância do poder público no incentivo dessa geração de emprego, dessa troca desse circuito. Muito, muito bacana também. O poder público tem um papel decisivo. E eu costumo dizer que no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, não falando especificamente de Niterói, mas eu incluo Niterói nesse processo. No estado do Rio de Janeiro, Gabriela, a economia solidária ela só existe porque esses trabalhadores, esses integrantes dos empreendimentos de economia solidária, por muito tempo, foram referência, resistência para além da existência, foram resistência nesse processo. Então, a partir dessa organização dos fóruns de economia solidária, hoje nós temos 21 fóruns no estado, né? Os fóruns são de caráter não só municipal, mas também regional, e nós temos o Fórum Estadual de Economia Solidária. Então, esses trabalhadores se organizaram. E eu falo para você, em âmbito estadual, como coordenadora estadual, eu sempre tenho feito esse comentário nas minhas falas. Inclusive, faço esse comentário para os nossos secretários, para os nossos superiores, que o Estado do Rio de Janeiro, o ente Estado do Rio de Janeiro, tem uma dívida muito grande com a economia solidária. Nós precisamos potencializar mais investimentos. A economia solidária precisa ampliar a sua capilaridade, precisa ampliar a sua rede de orçamento, o seu orçamento, precisa ampliar a sua rede para que nós tenhamos condições de dar um salto de qualidade em que o poder público vai fomentar a formação dos empreendimentos. Você falou da Casa Paul Singer, nós realizamos várias oficinas, por exemplo, precificação de produtos, formação para atividade econômica, formação para o cooperativismo, como trabalhar nas redes sociais, que é um desafio, né? Como você insere um produto adequadamente nas redes sociais, como organizar uma feira online. Então, assim, o poder público é fundamental. Hoje, a economia solidária, ela dentro da legislação, ela tem um tripé constitutivo. Como é esse tripé constitutivo? Os empreendimentos de economia solidária, os trabalhadores, as cooperativas, as associações, os coletivos, as entidades de apoio e fomento, as incubadoras, a grande maioria nas universidades federais,
porque a gente vê também um processo todo de desmonte, de carência de investimentos de recursos, e um terceiro segmento que é o poder público. E no estado do Rio de Janeiro como um todo, a gente precisa avançar muito. Nós estamos construindo uma rede de gestores estaduais em políticas públicas de economia solidária, com gestores do Estado, dos diversos segmentos, e com gestores municipais. E a gente ainda chega, Gabriela, em município de médio porte, de 50 a 60 mil habitantes, para fazer uma reunião, e nem o prefeito, nem o vice, nem um secretário. Você pergunta, eu quero falar com a pessoa responsável da economia solidária. Não tem, e além disso as pessoas perguntam, mas o que é economia solidária? Então isso é muito, muito complexo, muito complicado, porque nós, enquanto Estado, a gente precisa fomentar esse processo. Porém, em respeito à autonomia dos entes, em respeito ao Pacto Federativo, a gente não pode chegar num prefeito e falar, olha, você tem que criar uma coordenação de economia solidária, como tem no Rio de Janeiro, uma subsecretaria, uma coordenação como tem em Niterói, não é? A gente não pode impor, mas a gente sempre fala, sempre apoia, sempre solicita ao prefeito, olha, prefeito, é importante, porque a maioria dos municípios no interior do estado são municípios de agricultura familiar, são municípios de cooperativa, são municípios de artesãos, são municípios de pessoas que trabalham com a economia solidária. Então, precisa desse processo organizativo, mais da gestão, do que dos trabalhadores. Quer dizer, a gestão precisa aprender com os trabalhadores da economia solidária como que se organiza. Você falou uma coisa que é muito interessante, porque precisa se informar, entender, compreender, até para poder sair desse... A gente tem, o Rio de Janeiro é o segundo maior PIB do Brasil, né? É o terceiro maior de renda per capita. Em compensação, é o 17º de maior desigualdade social. E isso é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. Nós temos 586 mil pessoas em estado de miséria. Num estado rico em cultura, rico em natureza, a gente está falando de poder público, né? Tiveram vários incentivos, investimentos em grandes eventos, né? Mas existe uma desigualdade muito grande na distribuição de renda no nosso estado. Isso reflete de forma muito impactante na sociedade. A miséria é muito discrepante. É uma miséria, um caminho muito grande entre as pessoas que têm dinheiro e as que não têm. Nós estamos no 17º lugar de maior desigualdade. E a economia solidária, ela faz com que isso comece a mudar e se transformar. As pessoas consegue tirar pessoas da miséria, consegue incentivar o produtor local, consegue incentivar o produtor do bairro, o produtor da periferia, o produtor a repensar a forma de consumo e a forma de venda. Você que tem um estudo sobre políticas de superação de miséria, como é que a gente pode pensar sobre isso, né? Como é que a economia solidária pode refletir de forma mais forte nessa superação da miséria? Na minha percepção profissional, na minha percepção acadêmica, a economia solidária ela é essencial. Ela é essencial para a redução da pobreza e da desigualdade. Eu costumo sempre citar, Gabriela, o exemplo dos catadores de material reciclável, pelo processo de organização deles em cooperativa, pelo processo de pagamento dos catadores, é um exemplo, né? O processo de pagamento dos catadores pelo trabalho que eles realizam de limpeza da cidade. Nós temos um estudo que fala o quanto a gestão pública economiza em coleta de lixo, em limpeza e conservação, em manutenção do próprio espaço urbano, da própria cidade,
com o trabalho dos catadores de material reciclável. E nós não temos no estado do Rio de Janeiro, à exceção do município de Volta Redonda, que por meio de um TAC, com acompanhamento direto da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público, realizou toda uma contratação dos catadores de material reciclável das cooperativas pelo município. Então, a economia solidária é imprescindível. Eu quero dizer nesse exemplo para você o quão difícil é no Brasil, e especialmente no estado do Rio de Janeiro, onde a pobreza nossa pobreza ela é recrudescida. Nossa pobreza ela é estagnada, é difícil. Então, o quão difícil é você tirar uma pessoa da situação de miséria para a extrema pobreza ou da extrema pobreza para a pobreza. É mais difícil no Brasil você tirar uma pessoa da extrema pobreza para a pobreza ou da miséria para a extrema pobreza do que uma pessoa de classe média se tornar uma milionária. Então, você vê o quão o Estado brasileiro, o quão o Estado do Rio de Janeiro, o quanto nossas políticas públicas não contemplaram a redução da pobreza e, consequentemente, a redução da desigualdade. Nós sempre estamos com aquela história que foi dos slogans da ditadura civil, militar e empresarial: vamos fazer crescer o bolo para depois dividir. Quando esse bolo vai ser dividido? E a economia solidária justamente é o processo inverso. É a coleta dos ingredientes de forma coletiva, é a confecção do bolo de forma coletiva e é o consumo do bolo de forma coletiva. Então, você tem toda a divisão da riqueza. Você tem todo um projeto de interação com o meio ambiente. E mais uma coisa fundamental: infelizmente, nós somos ainda um país de trabalho escravo. Nós temos, assim, indicadores mundiais de trabalho escravo, e a economia solidária representa uma ruptura com esse processo. E quando você fala do trabalho feminino, da questão do feminino na economia solidária, eu chego a ficar emocionada, porque, Gabriela, você não tem a noção da quantidade de histórias maravilhosas de mulheres que romperam um ciclo de violência, de relacionamentos abusivos por meio da economia solidária, de mulheres com filhos com deficiência, com alguma deficiência, com pais idosos, daquele todo o processo histórico patriarcal da nossa sociedade machista, da mulher cuidadora. Então, essas mulheres puderam ficar próximas dos seus pais, puderam ficar próximas dos seus filhos, podem cuidar dos seus filhos e praticar uma atividade de inclusão social e a inclusão econômica, gerar trabalho e renda. Num país, num estado, onde você tem 60% praticamente das mulheres como arrimo de família, garantindo o sustento do lar como principal fonte de renda, a economia solidária é uma política pública, uma política social necessária, prioritária, e essa é a nossa luta. Achei maravilhoso você tocar nesse ponto, porque além de salvar, de empoderar, a gente precisa falar das mulheres. 60% das mulheres são as mães de família, não existe mais essa questão, os pais de família, né? São as mães de família. 60% das mulheres são elas que bancam e que sustentam os seus lares. E de todas as formas, fazendo tanto trabalho como faxineira, como limpeza, em todas as áreas na economia solidária, abrindo seus negócios, no executivo, no legislativo e no judiciário, nesses três poderes. Eu gostaria até de falar sobre isso. Nós temos a força feminina muito presente no judiciário, porque ela entra através de concurso, ela entra através do esforço dela. E hoje as universidades têm mais mulheres do que homens. No executivo, a gente está conseguindo abrir portas muito grandes. A gente tem, aqui no município, nós temos várias secretárias de muita força. Giovana Victor, temos a Desmonassa, nós temos outras secretárias. Mas no legislativo, né,
nós só temos 21 vereadores e uma mulher. A mulher ainda não é vista como poder de força, como liderança, e a gente precisa falar sobre isso, né? Como é que pode? Um país que tem mais mulheres do que homens, uma cidade que hoje a gente tem 53,7% de mulheres, que é Niterói, nós só temos uma mulher no legislativo. Então, assim, essa força da mulher, quando ela começa a se empoderar nos seus negócios, com o seu dinheiro, ela vai refletir em todas as áreas, principalmente nas lideranças. Isso é muito importante da gente falar, da liderança feminina, da força feminina e sair dessa dependência do masculino. Nessa dependência que o inconsciente coloca, principalmente do nosso inconsciente, porque a gente não está falando mal do homem, falando do machismo, porque o machismo está dentro da sociedade e que reflete também na vida do homem e machuca também o homem. Esse machismo que de muito tempo vem aí fazendo com que a gente se distancie cada vez mais de uma série de coisas de nós mesmos, e eu acho que a economia solidária é uma forma da gente falar da força da mulher, da economia gerada pela mão feminina, da criação, da cultura e da mulher como forma de liderança e de renda, e que vai refletir no Estado, na economia, no dinheiro e na sua casa. Isso é muito interessante, muito importante a gente falar da força feminina nessa potência contemporânea de economia, da gente repensar a forma de consumo e de viver do nosso dia a dia. Você tinha falado uma coisa, daqui a pouco cai, assim, eu só tenho uma hora, é tão interessante essa conversa. Você tinha falado das feiras de troca. Isso é muito importante a gente falar sobre isso, que diminui o consumismo, que faz com que transforme. A gente tem 10 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa feira de troca, a gente incentivar e falar sobre isso, que é muito importante. Exatamente. Eu acho assim fundamental esse processo, inclusive era uma das pautas para a gente desenvolver em 2020 na Casa Paul Singer. Tem duas modalidades, aquela feira tradicional de trocas, nós temos no Rio Grande do Sul muito recorrente isso na região de Pelotas e Rio Grande, esse processo em São Paulo também. Gabriela, é muito bacana, porque você leva tudo que você quer trocar num determinado espaço, geralmente público, ou pode ser num espaço privado. Pode ser numa escola, numa quadra coberta de uma escola, né? Então, você coloca um pano no chão, eu acho muito bacana esse simbólico, coloca um pano no chão e coloca os produtos que você quer trocar. Existem duas formas, aquela troca, né? A troca tradicional, eu tenho um sapato, você tem uma blusa, você troca a blusa pelo sapato. E também tem aquela troca por moeda social. Por exemplo, o meu sapato vale 20 niteróis, por exemplo, 20 niteróis. Suponhamos que o nome da moeda social seja Niterói, vale 20 niterói. A tua blusa vale 10 niterói, mas você tem uma saia que vale 10. Então, a gente troca o meu sapato pela tua blusa e pela tua saia. É sensacional e a gente precisa incentivar. E pode ser também clubes de troca virtuais. A gente tem, assim, inúmeros clubes de trocas em que, por exemplo, você compra um estoque grande de creme dental, sabonete, e aí você vai ver que tem muito estoque, aí você coloca lá a oferta. Troca o creme dental e o sabonete por um outro produto que você precisa. Enfim, tem uma série de modalidades. E tem um outro modelo na economia solidária que também é muito difundido no Rio Grande do Sul, que é o banco de horas. Você vai valorar teu trabalho em horas. Por exemplo, eu preciso de uma consulta com a psicóloga, então ela vai dizer que o valor da consulta dela são 30 horas. E eu produzo um artesanato, então eu vou dizer que minha camisa customizada vale 15 horas, então a psicóloga vale 30 horas uma consulta, a minha camisa customizada vale 15, então a psicóloga pode trocar uma consulta por 2 camisas customizadas. Geralmente esse processo funciona melhor no meio digital. Acho sensacional. É sensacional. Então, a gente precisa fomentar isso no estado do Rio de Janeiro e precisa fomentar isso em Niterói.
E às vezes as pessoas comentam com a gente, Gabriela, eu queria aproveitar essa oportunidade. Muita gente chega e fala para a gente, eu não gosto de produto de brechó, é produto usado. Aí tem até uma frase que o pessoal da Economia Solidária, um card que o pessoal da Economia Solidária do Fórum Nacional fala. Eu prefiro um produto que já foi usado, que não vai gerar lixo, do que o produto oriundo do trabalho escravo. Então, a gente tem que fazer toda essa análise do nosso consumo. E eu queria aproveitar, você citou duas pessoas aqui do Poder Público de Niterói. Eu queria aproveitar para mandar um beijo para a Giovana, que teve na abertura da Casa Paul Singer, e mandar milhões de beijos para Deise Monassa. A Deise é a nossa madrinha da economia solidária em Niterói. Deise sempre nos apoiou na organização das feiras, nos auxiliou, nos autorizou, nos forneceu estrutura para transporte de cadeira, de barraca, de montagem. Deise é uma parcerona, um beijo grande. Por mais Deises Monassas no mundo, por mais Deises Monassas para a economia solidária. Que maravilha! Quinta-feira eu tenho um papo com a Deise Monassa, tá todo mundo aqui convidado. Quinta-feira, às 8 horas, a gente vai falar da mulher na construção com a Deise. Mas olha só, esse sistema de troca, ele faz com que a gente se liberte um pouco desse papel que convencionou-se, né, chamar de dinheiro, e faz com que a gente volte, né, a tempos da época do escambo. Eu sou atriz e trabalho com teatro. Nós artistas, a gente vive do escambo sempre. Nós sempre trocamos, a gente chama de apoio, né? Apoio cultural. Eu troco por divulgação, pelo produto. E a gente fazia isso, né? Na época medieval, nós trocávamos o espetáculo por comida, trocávamos o espetáculo por estadia. E a gente vive até hoje. O artista, ele vive de troca. Mesmo os famosos, eles vão trocar. Eles vão trocar a aparição dele na festa por talvez uma roupa cara, ou talvez uma viagem, ou talvez alguma outra coisa. Mas assim, a gente vive muito tempo nesse trabalho de troca, né, desse escambo. E essas feiras, elas fazem com que também, né, o que você falou, diminui o trabalho escravo, diminui o lixo, diminui toda essa função do consumo também, né? E quanta coisa que a gente guarda, porque nós somos acumuladores, também faz uma limpeza dentro da casa da gente, de tudo. Quando você tem um sapato que você comprou, que você não vai usar nunca, e que está ali num canto, às vezes, novo, e aí você tem a possibilidade de trocar, e fora que existe uma sociabilização ali naquele lugar, né? Eu já fui em feiras de troca que você acaba ficando amigo, conversando, e gera uma outra relação também com o produto e com as pessoas, o que é muito interessante. E sai daquele individualismo de você ir numa loja e comprar aquilo sozinha. Você vai ter relação com a roupa, com o produto que você está trocando e com a pessoa, que também acho isso muito lindo. Exatamente. Eu queria só retomar um ponto que você falou, Gabriela, que eu acabei esquecendo, que eu acho fundamental. Mulheres do mundo, univos. Nessa eleição, votem mulheres. Isso aí, por favor, gente. Vamos eleger mulheres. Eu esqueci de falar desse ponto fundamental. Niterói tem 500 mil habitantes, você falou, 53% da população é feminina, e nós temos uma vereadora. Hoje eu fiquei sabendo, Gabriela, e fiquei muito triste, que São Gonçalo não tem nenhuma vereadora mulher. Veja que absurdo. Veja que absurdo. São Gonçalo é uma cidade feminina. São Gonçalo é uma cidade de mulheres guerreiras, batalhadoras, vários empreendimentos de economia solidária, Mulheres do Salgueiro, sensacional, que faz conexão com Niterói, né? Que tem um processo com Niterói. Então, vamos eleger mulheres, minhas queridas, vamos votar nas nossas pares, vamos votar em mulheres.
E voltando a falar das feiras, eu quero contar com o teu apoio para que a gente possa realmente organizar, divulgar, incentivar essas feiras de troca. Você falou num aspecto fundamental, que é aquele resgate da humanidade, do carinho, daquela troca. Quando você troca um objeto com alguém, você falou, você foi perfeita. Você não troca só objeto, você troca uma história de vida muitas vezes, não é? Então isso é fundamental. Clubes de trocas de livros, né? A gente faz isso. É, um livro que você não precisa mais, um livro que você já leu e releu, e a outra pessoa está precisando. Então, esse processo é fundamental, fundamental. Como eu falei para você, preservação da nossa cidade, preservação do meio ambiente, mas, acima de tudo, preservação do ser humano e resgate do carinho, do amor, que hoje em dia está tão difícil esse processo de integração. E eu queria falar uma coisa para você, que também gosto de falar nas minhas lives, que quando Marx falou que tudo que é sólido se desmancha no ar, muita gente achou que o Marx estava fazendo uma viagem, como diz minha filha, está viajando. Mas hoje a gente vê que realmente isso é possível. Nós somos sólidas, nos desmanchamos no ar e estamos nos encontrando nessa live maravilhosa e chegando via celular, via computador na casa das pessoas. Então, basta acreditar, basta ter propósito que a gente chega lá. E você me deu essa oportunidade magnífica hoje. Viva Gabriela Linhares! Muito obrigada, eu quero agradecer. Adorei sua fala. Vai cair a qualquer momento. Se cair, gente, as falas são maravilhosas, foram maravilhosas. E essa é a minha primeira live como candidata a vereadora de Niterói. Eu estou vindo nessa luta, nessa batalha. Fui convidada no final do ano passado e eu me senti com uma responsabilidade muito grande, de falarmos do resgate do feminino, de falarmos da cultura, de falarmos de educação, de falarmos da mulher na sociedade. E as suas falas foram muito pertinentes para a minha primeira live como candidata a vereadora de Niterói. Eu estava antes como pré-candidata e não tinha falado nada. Mas, então, eu agradeço, fico muito feliz e quero marcar já uma outra live, porque eu acho que tem tanto assunto para falar sobre economia solidária e a gente pode incentivar muita gente. A gente pode pensar formas de tirarmos as pessoas eu acho até de depressão, de situações de agressividade, de falta de dinheiro, porque a falta de dinheiro, ela gera uma série de coisas, né? Ela gera falta de amorosidade, falta de amor, ela gera uma preocupação e a gente precisa pensar sobre isso. Então, mais feiras solidárias, mais amor, mais mulher e mais felicidade. Muito obrigada, Angélica. Foi uma luz falar com você. Obrigada. Obrigada, minha querida. Um prazer imenso. Adorei. Que nós possamos nos encontrar mais vezes, pessoalmente e pelas redes. Você é maravilhosa, sensacional. Com certeza as mulheres de Niterói terão uma representante da cultura, da economia solidária, uma representante das mulheres, e a gente sempre tem focado nessa questão. Mulheres, vamos nos unir, vamos nos valorizar umas outras. Eu acho que a mudança da sociedade, a próxima revolução é feminina e feminista. Então, a gente tem que lutar por isso nos nossos microespaços, nas microesferas do poder, como dizia Bourdieu, e é assim que a gente vai começar a mudança no mundo, com pessoas como você, que acreditam que isso é possível. Acreditar que isso é possível é o primeiro passo, e a partir daí você começa a fazer todo um processo de sensibilização e mobilização daqueles que estão à sua volta. Então, mulheres com sororidade, como diz a nossa querida Vilma Piedade, que possamos entender a dororidade, a dor das mulheres, especialmente das mulheres negras, que a gente possa estar junto em vários processos. Eu estou à sua disposição. Muito obrigada. Um beijo bem grande para você, tá? Muito obrigada, fiquei muito feliz e que eu preciso de você e preciso de todas as mulheres. Nós precisamos umas das outras, que isso seja importante. Nós
precisamos de união. Eu acho que essa é a força da mulher. A minha força está na sua força, que está na da outra. E assim a gente vai conseguir, nós já somos vencedoras. Beijo. Fica na luz. Beijo. Obrigada, querida, maravilhosa. Obrigada. Beijo. Obrigada beijo. às pessoas que nos assistiram. Beijo. Beijo. Beijo.